Como é que funcionava no Chile? No Chile, você tinha um sistema de previdência que era muito complexo, não é? Mas, basicamente, era um sistema geral, que você tinha diferenças entre funcionários públicos, os funcionários privados, às vezes por região e às vezes por categoria profissional, mas dizia respeito à forma de contribuição. O quanto você ia receber era um regime geral, é o equivalente ao nosso regime geral. E esse sistema foi crescendo e não, por acaso, em 1973, o ano do golpe, né, do golpe do Pinochet no Chile, o sistema atingiu o seu topo. Abrangia 75% da população chilena, né, contando os padrões de informalidade, contando uma população grande no campo, contando uma população indígena importante, etc., dá para ver o tamanho da abrangência do sistema chileno já em 1973. Né? E demorou cerca de 7 anos para o fascista local, né, desmontar esse sistema. Então, na verdade, o novo sistema ele é construído em 1980 e começa a funcionar em 1981. Né? Ele é alterado, né, para o sistema de capitalização individual, e, para administrar isso, são criadas as AFPs, que eles chamam. Na Argentina, em vários países tem o mesmo nome, AFPs, FPs, IFPs, vocês vão sempre ver esses números. Que é, no caso chileno, é a tal da administradora de fundo de pensão. Né? Evidentemente, 80, 81, né, o sistema não houve consulta, né, a respeito da sua entrada em funcionamento e, evidentemente, os trabalhadores não participaram dessa discussão. Na verdade, eles bolaram um sistema, né, e implementaram. Adiante. Bom, como é que é esse sistema? Cada trabalhador poupa... Ixi, acabei enfiando um trabalhadores ali na segunda. É porque eu estava lendo algum material espanhol, aí acabei misturando as coisas. Mas o que o trabalhador poupa individualmente, né, para essa aposentadoria é o sistema de capitalização mais simples. Né? Os trabalhadores não podem escolher, eles então, obrigatoriamente, quando estão empregados, contribuem com 10%, o patrão não contribui com nada. O patrão, na verdade, o que ele faz? O trabalho de descontar, porque, como é compulsório, ele já desconta do salário e repassa para o fundo de pensão. Né? Além disso, além dos 10%, você desconta 1,5% de comissão para a administradora do fundo. Né? Esse é o ganho aí da instituição financeira. Eu já tinha falado, o empregador não aporta. E, bom, aí tem duas coisas. Antes de entrar na última, que é interessante, você, na verdade, hoje, tem 2 sistemas. Né? Um que eles chamam esse tradicional das AFPs, esse começou lá atrás, e você tem um que chama renda vitalícia. Qual é a diferença básica? Aqui, se você entra pura e simplesmente no esquema da AFP, você, na verdade, o que você vai levar lá na frente depende do que você acumulou e da rentabilidade. Não é? Então, tem uma crise, por exemplo, você tinha um gráfico muito interessante num dos textos, de rentabilidade. 2008, a rentabilidade é altamente negativa, crise. Né? Então, só pegando nesse século aí, a rentabilidade é dramaticamente negativa. O que acontece para o trabalhador naquele ano? Ele vai projetar que no ano seguinte vai receber menos, porque o fundo dele diminuiu. Né? O esquema de renda vitalícia, ele é administrado não por essa, mas como uma espécie de... com quem trabalha com seguro de vida. Então, na verdade, o esquema renda vitalícia é quase como um seguro. Né? Aí esse te garante a renda até o final da vida. Evidentemente, o teu aporte é muito maior. Né? E, no esquema do fundo de pensão, que é mais generalizado, né,
Se o seu fundo zerar, por algum motivo, você para de receber. Esse é outro dos probleminhas que tem. Então, você constitui um fundo, viveu demais ou o fundo não se capitalizou, aí, ou você tem que voltar para o mercado de trabalho, ou você vai ter que arrumar alguma outra solução. Hoje em dia, a gente vai ver depois das crises, quando tem a crise, né, claro que os velhinhos não vão morrer, né? O próprio Bolsonaro disse isso outro dia, não, os velhinhos não podem morrer. Aí você faz o quê? O Estado vai lá e saca, né? Então, na verdade, a fatura volta para o Estado. Eles que, quando fazem a reforma, dizem, o sistema que tem antes, o sistema de previdência social solidária, de repartição, etc., não funciona porque existem muitos privilégios, né, que era a discussão chilena. Os fundos eram diferenciados, então eles dizem, existem muitos privilégios, e o Estado está tendo que fazer aporte. Aí depois o Estado tem que fazer mais aporte de novo, e a gente vai ver, na transição de um sistema para o outro, o Estado também tem que fazer aporte. Né? Então, esse é o problema. Bom, e o quinto ponto, que eu acho que é bem interessante, é que esse sistema é só para os civis. Olha só que coisa legal, né? O Pinochet, que era militar, tira os militares, né, do sistema. Então, para os militares, o sistema é outro, é um sistema de repartição, eles só colaboram com 6% do salário deles, né, e o resto é complementado por fundos públicos que são financiados. O que é mais garantido no Chile? Cobre. Né? A grande riqueza nacional. O Chile é conhecido por fazer o país que faz o maior número de tratados de livre comércio para exportar cobre, porque continua exportando 75%, 80% das exportações nacionais são cobre. E o cobre também é a garantia do fundo de pensão dos militares. Então, é como se a grande riqueza nacional é a garantia, né, do fundo de pensão dos militares. Né? Como é que aquele... Tem um ditadozinho, né, quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, né? Ou é louco ou não entende da arte. No caso, os militares chilenos nem são loucos e entendem bem da arte. Montaram um esquema em que eles se garantem de alguma maneira. Pode ir adiante. Bom, esse sistema, evidentemente, chegou, ele vai ter um monte de problemas, e, recentemente, no governo anterior ao atual, o último governo da Bachelet, né, se introduziu uma pensão básica solidária que vale cerca de 40% do salário mínimo chileno. O salário mínimo chileno é $420, então é alguma coisa da ordem de 170 dólares, mais ou menos, né? 170 dólares, perto de 168, né? Só para ter uma ideia, né? Então, os velhinhos, evidentemente, não podem morrer, não é isso? O sistema era um sistema que estava fazendo água por todo lado, a pressão em cima... Bom, e, evidentemente, um governo democrático, né? Você passa a ter a pressão, não só de quem vai morrer, como das famílias de quem vai morrer, que não podem salvar as pessoas. Então, evidentemente, quem promete alguma salvação, isso pode ser um elemento importante para ganhar a eleição. Né? Então, foi restituída aí, digamos, essa tal da pensão básica solidária, que é o Estado entrando para salvar o sistema. A ideia inicial, lá em 80, né, quando foi apresentado, e a partir de 81, quando foi criado o sistema, é que a aposentadoria pelo sistema das AFPs corresponderia a cerca de 70% do salário das pessoas. Então, mais ou menos, do último salário, eles calculavam que ela ficaria ganhando 70%. Na prática, os homens ganham 33% e as mulheres, que têm mais dificuldade de contribuição, né, interrompem a contribuição no momento da maternidade, são mais devotados ao trabalho doméstico, né, a economia do cuidado, toda a questão do cuidado, acabam se prejudicando. Então, no caso das mulheres, isso vai para 25%, na média do último salário. E,
para chegar numa aposentadoria de cerca de $750, que é o que eles acham, né, no Chile, que seria, digamos, uma renda para uma vida decente, né, você teria que fazer um fundo de cerca de $135 mil, né, que isso aqui poderia garantir essa renda de $750 mensais no momento da aposentadoria. O que não é pouco, né, pensando numa sociedade que tem um salário mínimo equivalente a $420. Né? Bom, hoje você tem, do total da população, 18 milhões, cerca de 11 milhões são cobertos pelo sistema, né? Dos quais cerca de metade contribui regularmente. Por que isso? Porque os trabalhadores têm rotatividade, demora a arrumar emprego, né? A economia chilena é uma economia que é ainda mais informalizada do que a economia brasileira, né? Ou seja, tem muito informal. Então, o cara que está no informal, o cara que está no alto emprego, conta própria, vive de bico, etc., ele contribui quando dá, certo? E quando dá, não é sempre. Né? Então, o que eles têm, bom, em geral, os trabalhadores vão até os 65 anos, e a média, só para vocês sentirem, a média de contribuição é de 4 meses por ano, ou seja, dos 12 meses, as pessoas normalmente contribuem, na média, 4 meses, um quadrimestre. É como se a pessoa ficasse desempregada 8 meses, mas não é desemprego, não é normalmente o cara do informal que não tem como contribuir nesse momento, não é, e para de contribuir. Não é? O tempo médio de contribuição, olha só, menos de 18 anos para os homens. Está vendo o tempo de trabalho? Não é? 43 anos, não é? Dos 18 até os 65, não é isso? Oi? 47 anos, né? 47 anos. Os homens, em geral, contribuem menos de 20 anos, ou seja, e as mulheres menos de 13 anos, né? Se você pega o total de contribuição. As associações, né, pagam 1.300.000 pensões, mais ou menos, sendo que o valor 78% menos do que aquele salário mínimo de $420. Né? E essas associações, elas são o coração do sistema, porque essa é uma forma de poupança forçada, não é? Que garante a esses grupos financeiros uma renda permanente, embora não tão permanente, por conta de que os trabalhadores nem sempre contribuem, ou não podem contribuir, né, mas existe uma pressão. Qual é a pressão? Se o cara não contribuir nada, ele lá na frente não vai ter como recorrer ao sistema. Né? Embora agora exista aquele sistema da Bachelet, da pensão solidária. Então, se ele fizer uma conta, não, se eu contribuir esse tempo todo e vai dar um valor igual ou menor à pensão básica, então talvez seja melhor não contribuir, certo? E recorrer à pensão básica. Né? Pode tocar. Bom, aí um pouco de ilustração, tá? Aí está em espanhol mesmo, não é que eu fiz em espanhol, não, é que eu simplesmente capturei. Então, quem controla? Né? Vocês não precisam ver necessariamente o nome, mas é importante ver a bandeirinha dos países que controlam. Não é? Então, os principais, dos 6 principais, 3 são dos Estados Unidos, um da Colômbia, um da Itália e só um chileno, no caso das AFPs. Né? Vai adiante. No caso das rendas vitalícias, que eu falei, é o outro sistema, daí você tem de vários países, mas isso eu achei interessante pelo seguinte:
Uma delas, que controla 4% do mercado, quem é? Dá para ver daí? O BTG Pactual, né, grupo aqui dentro. Né, então, digamos, o interesse aí não é um interesse desprovido, né, não é um interesse acadêmico, um interesse de salvar o sistema, mas existe uma forte suspeita de que o interesse tem a ver com possibilidade de negócios. Né? E tanto a renda, esse recurso das AFPs e de renda vitalícia, são administrados por instituições financeiras, porque eles terceirizam a administração. Aí pode tocar a ficha do próximo. Veja lá a quarta instituição que administra os fundos. Nosso velho conhecido Itaú. Né? É um dos administradores de fundos. Né? O primeiro é o Santander, aí depois você tem 2 bancos chilenos e depois é o próprio Itaú. Né? Então, acho que isso é importante a gente tomar em consideração. Ou seja, tem um interesse muito concreto em montar esse sistema, né? Por conta desses grupos financeiros que são os grupos que vão ganhar. Né? Alguns, quem conhece o Chile, por exemplo, o último lá, o Falabella, é uma empresa que sai do setor de comércio, ela tem shoppings, é uma espécie de C&A local, não? Uma rede comercial, e vai para o setor financeiro, né? E já é uma grande aí administradora.